O silêncio no tribunal era absoluto. A tensão era palpável, como se todos ali estivessem à espera de algo extraordinário. Quando a porta se abriu, ninguém esperava ver um garotinho negro, franzino, de apenas 8 anos, caminhando sozinho para dentro da sala. Ele vestia roupas simples e um tênis surrado muito maior que seus pés. Seus olhos, grandes e atentos, percorriam cada canto do lugar. Ele não estava ali por engano. Sabia exatamente o que fazia ali. Os advogados se entreolharam cochichando. É ele, a única testemunha. A juíza, uma mulher de semblante sério e postura firme, observava o menino com um olhar analítico. O que uma criança tão pequena poderia dizer que realmente importasse naquele tribunal? O policial, que o escoltava, se abaixou e sussurrou. Pode sentar ali, garoto. Mas Miguel, com uma coragem que ninguém esperava, ergueu o queixo e encarou diretamente a juíza. O que ele diria naquele momento mudaria tudo. Para sempre. O grande salão estava lotado. As câmeras de TV posicionadas nos cantos indicavam que aquele não era um julgamento comum. Um crime brutal havia chocado a cidade, e a única testemunha capaz de apontar os culpados era aquele garotinho. Miguel caminhava devagar até o banco das testemunhas. Seu corpo era pequeno, mas sua presença fazia a sala inteira se encolher em expectativa. Nome completo? Perguntou um dos advogados folheando um arquivo. Miguel? Só Miguel, respondeu o menino, apertando as mãos no colo. A juíza ajeitou os óculos. Não tem sobrenome? Ele balançou a cabeça negativamente. O público cochichava. Alguns achavam impossível que uma criança de apenas 8 anos pudesse testemunhar um caso tão sério. Outros sentiam pena. Um órfão, sem família, sem sequer um nome completo. A juíza pigarreou. Você entende a importância de falar a verdade neste tribunal? Miguel assentiu. Entendo, sim, senhora. E você pode nos contar exatamente o que viu? O menino respirou fundo. Vi tudo. Naquele instante, ninguém imaginava que a maior revelação daquela audiência ainda estava por vir. A sala do tribunal ficou em silêncio absoluto quando Miguel afirmou ter visto tudo. Mas, antes que pudesse prosseguir, a paz dos exércitos, a juíza fez uma pausa. Antes de continuarmos, Miguel, pode nos contar um pouco sobre você? O menino hesitou. Ninguém nunca tinha perguntado sobre sua vida antes. Ele abaixou a cabeça, pensativo, e então começou a falar. Eu nunca tive mãe, nem pai. Fui deixado num orfanato quando era bem pequeno. A promotora folheou um dos arquivos e confirmou. Sim, foi encontrado abandonado na porta de um abrigo aos 2 anos de idade. Sem documentos, sem histórico. Juíza franziu o senho. E como foi sua vida no orfanato? Miguel suspirou. Foi difícil. A gente não tinha muito o que comer. Às vezes, uma fatia de pão era tudo no dia inteiro. Tinha muita criança. Algumas eram boas, mas outras batiam em mim porque eu era menor. Os adultos nem sempre cuidavam direito. Ele mexia os dedinhos nervosamente, lembrando-se dos dias em que chorava à noite, com fome, abraçado a um cobertor velho que encontrou no lixo. Eu via os outros meninos sendo adotados, mas ninguém nunca me escolhia. A defensora pública se manifestou. Houve algumas tentativas de adoção, mas ele sempre voltava ao abrigo. A juíza se ajeitou na cadeira. Por quê? Miguel... O menino ficou em silêncio por um momento. Então olhou diretamente para a juíza e respondeu, porque ninguém quer um menino que já está quebrado. Houve um burburinho no tribunal. Algumas pessoas engoliram seco. O advogado da defesa resmungou algo inaudível. A juíza, porém, não disse nada. Apenas o observava com uma expressão estranhamente distante, como se aquela história mexesse com algo dentro dela. Miguel continuou. Um dia, eu percebi que não ia ser adotado. Então fugi. Preferia dormir na rua a voltar para lá. Você fugiu sozinho? Perguntou a juíza. O menino assentiu. Eu conheci outras crianças que moravam na rua. A gente se ajudava. Catava comida no lixo.
Corria de gente ruim. Ele parou por um instante. Mas uma noite, eu vi algo que não devia. Algo que trouxe a polícia até mim. O tribunal ficou tenso. A juíza inclinou-se para a frente. Foi esse crime que você testemunhou? O menino olhou diretamente nos olhos dela. Sim, a tensão na sala ficou insuportável. Miguel não fazia ideia de que aquela história, que sempre foi só dele, estava prestes a mudar completamente. A juíza respirou fundo. Algo no olhar daquele menino a inquietava, mas ela manteve a postura firme. Miguel, você disse que viu tudo. Quero que nos conte exatamente o que aconteceu naquela noite. O garoto ficou em silêncio por um momento, como se estivesse revivendo as cenas na cabeça. Então, com a voz baixa, começou a contar. Eu estava dormindo num beco, perto de um mercado fechado. Sempre ficava lá porque um moço do mercadinho me dava um pão às vezes. Mas naquela noite acordei com um barulho estranho. Gente discutindo, gritando. A promotora se inclinou atenta. Você viu quem eram essas pessoas? Miguel assentiu. Vi. 2 homens grandões e uma mulher. Estavam brigando. Parecia que um deles queria ir embora, mas os outros não. Deixavam. Aí começou a luta. Um deles puxou uma arma. Ele parou como se estivesse reunindo forças para continuar. Eu vi quando ele atirou. Vi quando o outro caiu. A sala do tribunal ficou em choque. Algumas pessoas se remexeram desconfortáveis nas cadeiras. A juíza manteve a expressão séria. E o que aconteceu depois? Miguel apertou as mãos. Eles viram que eu estava ali. Houve um murmúrio. E o que fizeram? O garoto olhou para baixo. Um deles correu atrás de mim. Fiquei com medo. Mas aí a polícia apareceu. Eles fugiram. A promotora confirmou com um aceno de cabeça. O depoimento dele bate com as evidências do caso. A perícia encontrou rastros da fuga no beco. A juíza fez uma anotação, mas algo nela estava estranho. Ela tentava se concentrar no julgamento, mas sua mente começava a vagar. Ela olhava para o menino e sentia uma estranha familiaridade. Algo no formato do rosto, no jeito como ele franzia a testa ao falar. Então Miguel fez um movimento involuntário. Levou a mão ao pescoço, como se estivesse desconfortável. A juíza congelou. Seus olhos fixaram no pequeno espaço de pele exposto sob a gola da blusa do menino. Um pequeno sinal de nascença de formato peculiar. Seu coração disparou. Aquele sinal, aquele exato sinal. Ela paralisou. Sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. Não podia ser. Ela olhou novamente para Miguel. Ele parecia tão pequeno, 8 anos, a mesma idade que seu filho teria caso não tivesse sido roubado ainda bebê. A juíza se recostou na cadeira, tentando disfarçar seu nervosismo. Mas agora ela não conseguia mais tirar os olhos do menino. A sala do tribunal parecia girar ao redor da juíza. O pequeno garoto à sua frente continuava seu depoimento, mas suas palavras pareciam abafadas, como se viessem de muito longe. O sinal de nascença. Ela piscou, tentando recuperar o foco. Não podia ser coincidência, mas e se fosse? Respirando fundo, ela olhou diretamente para Miguel. Pela primeira vez naquele julgamento, sua voz saiu hesitante. Miguel, você sabe alguma coisa sobre sua família biológica? O menino franziu a testa, confuso com a pergunta repentina. Não, nunca soube nada. Me encontraram num abrigo quando eu era bem pequeno. Você lembra onde era esse abrigo? Miguel deu de ombros. Não lembro. Passei por muitos. A juíza olhou para os documentos diante dela. Seu coração batia forte, como se quisesse sair do peito. Você sabe como chegou lá? O menino hesitou. Algo parecia incomodar sua memória. Uma mulher me levou, mas eu era pequeno demais. Não lembro o rosto dela. A juíza sentiu um calafrio na espinha. Um turbilhão de emoções começou a tomar conta dela. Ela voltou a olhar para os arquivos do caso. O ano, a idade do menino, o orfanato onde ele foi encontrado. Tudo batia. Ela fechou os olhos por um segundo. Seu peito subia e descia com a respiração acelerada. Não podia ser verdade.
Mas e se fosse? Um impulso tomou conta dela. Ela olhou para um dos oficiais do tribunal e ordenou: quero um levantamento imediato sobre a entrada desse menino no sistema de adoção. Verifiquem registros hospitalares de crianças desaparecidas nos últimos 8 anos. Houve um murmúrio na sala. Meritíssima, o advogado da promotoria perguntou confuso. Apenas faça isso, disse ela, sua voz carregada de urgência. O tribunal esperou. Minutos se passaram, mas para a juíza pareceram horas. Então, um dos assistentes voltou apressado, segurando uma pasta. Ele entregou os documentos a ela. A juíza abriu os papéis e, ao ler o conteúdo, sentiu as pernas fraquejarem. Era ele. Os registros eram claros. Miguel havia sido registrado no hospital como seu filho, mas desaparecera logo após o nascimento. Um caso que nunca foi resolvido. Seus olhos marejaram. O tribunal inteiro percebeu sua mudança de expressão. Ela olhou para Miguel novamente. O garotinho franzino, inocente, órfão, era seu filho. Por um instante tudo desapareceu. O tribunal, os advogados, os espectadores, só existiam ela e Miguel. A juíza levou uma das mãos à boca, segurando um soluço. Miguel franziu a testa confuso. Senhora juíza, você tá bem? Ela se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sua voz saiu quase como um sussurro. Miguel, quando você nasceu, você tinha um nome? O menino balançou a cabeça. Não, sempre me chamaram de Miguel no abrigo. A juíza fechou os olhos por um momento. E então, finalmente, disse o que jamais imaginou dizer naquele tribunal. Miguel, seu nome não era Miguel. A sala inteira prendeu a respiração. Ela olhou diretamente nos olhos do garoto e, com a voz embargada, completou. Seu nome era Gabriel. O silêncio foi cortante. Miguel arregalou os olhos. Seu pequeno coração disparou. Como você sabe disso? Ele sussurrou. A juíza deixou escapar um soluço. Porque eu sou sua mãe. O tribunal explodiu em murmúrios e exclamações. Pessoas levaram as mãos à boca em choque. Alguns seguravam lágrimas nos olhos. Miguel ficou paralisado. Sua mente lutava para processar aquela informação. Ele nunca teve ninguém. Sempre esteve sozinho. E agora, diante dele, estava uma mulher que dizia ser sua mãe. O tribunal inteiro estava em estado de choque. O barulho dos murmúrios crescia a cada segundo, enquanto olhares confusos iam da juíza para o menino franzino no banco das testemunhas. Ela disse, que é a mãe dele? Isso é sério? Como isso é possível? O que vai acontecer agora? Os advogados trocavam olhares desconcertados. A promotora ajustava os óculos, tentando compreender a situação. O oficial do tribunal olhava perdido para os arquivos, como se procurasse algo que fizesse aquela revelação ter sentido. Mas a única coisa que realmente importava era a expressão no rosto de Miguel. Ele estava congelado. Seus olhos arregalados se fixaram na juíza. Sua respiração estava curta. Ele mal piscava. O quê? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. A juíza sentiu um nó na garganta. Aquele era seu filho, seu bebê roubado há 8 anos. Ela queria correr até ele, abraçá-lo, segurar seu rostinho e dizer que tudo ficaria bem. Mas, e se ele não acreditasse? Miguel piscou rapidamente. Sua mente estava confusa. Isso é um erro. Eu não tenho mãe. Nunca tive. A juíza tentou conter as lágrimas. Você teve. Eu procurei por você todos esses anos. Você foi roubado do hospital logo depois de nascer. Miguel balançava a cabeça. Isso não pode ser verdade. Eu sou só um garoto da rua. Não, meu filho, você sempre foi muito mais que isso. A voz dela tremia. Pela primeira vez na carreira, a juíza que sempre manteve o controle das audiências, agora estava vulnerável diante de todos. Miguel olhou ao redor, sentindo o peso de todos os olhos sobre ele. Ele não sabia como reagir. Mas eu sou Miguel. Eu nem sei o que...
É ter uma mãe. O coração da juíza apertou. Ela queria dizer tantas coisas, mas sabia que ele precisava de tempo. A promotora pigarreou e tentou recuperar o controle do julgamento. Meritíssima, essa situação é completamente inesperada. Mas há um caso em andamento. O garoto ainda é a testemunha principal. A juíza fechou os olhos e respirou fundo. Precisava recuperar a compostura. Então, quando os abriu novamente, sua voz voltou a soar firme. Sim, mas também há um crime muito maior acontecendo aqui. O tráfico de crianças é um crime hediondo e o desaparecimento de Miguel, ou melhor, Gabriel, faz parte disso. O tribunal voltou a silenciar. A juíza olhou para um dos oficiais. Quero a reabertura do caso de desaparecimento do meu filho. E quero uma investigação imediata para encontrar os responsáveis pelo roubo dele. Miguel piscou rapidamente. Os responsáveis... A mente dele começou a girar. As peças se encaixavam. O crime que ele testemunhou estava diretamente ligado ao seu próprio desaparecimento. A sala se encheu de tensão. A verdade ainda não estava completa. E Miguel tinha mais uma peça desse quebra-cabeça. Ele fechou os punhos, olhou para a juíza e sussurrou. Eu sei quem estava lá naquela noite. A juíza prendeu a respiração. O quê? Miguel engoliu seco. Agora tudo fazia sentido. O homem que foi morto, ele disse algo antes de morrer. Algo sobre um bebê roubado há muito tempo. O tribunal explodiu em murmúrios novamente. A juíza sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Aquela audiência não era apenas sobre um julgamento. Era sobre encontrar toda a verdade. O tribunal inteiro prendeu a respiração. A juíza sentia seu coração martelar no peito. O que você quer dizer com isso, Miguel? O garoto respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Agora tudo fazia sentido. Antes do tiro, o homem que morreu disse algo. Ele olhou para o outro cara e falou: Você destruiu vidas quando roubou aquele bebê. Agora está tentando se livrar das provas? A sala inteira ficou em choque. A promotora arregalou os olhos. Você tem certeza disso, Miguel? O garoto assentiu. Sim, eu lembro. Bem, ele estava com medo. Parecia que sabia que ia morrer. A juíza ficou pálida. Aquele crime não foi um simples assassinato. Era uma queima de arquivo. O homem morto sabia a verdade. Sabia sobre Miguel. A promotora virou-se para os advogados da defesa. Isso muda completamente o caso. O crime não foi um assassinato aleatório. Os envolvidos estão ligados a uma rede de tráfico de crianças. Os murmúrios aumentaram. Pessoas no tribunal trocavam olhares preocupados. O advogado de Dudu, defesa, se levantou, tentando protestar. Isso é apenas o depoimento de um garoto. A juíza o interrompeu. Esse garoto acabou de fornecer informações que se conectam diretamente com um crime não resolvido há 8 anos. E agora que sabemos quem ele é, precisamos encontrar os responsáveis. O oficial do tribunal se aproximou apressado. Meritíssima, acabamos de verificar os antecedentes do homem que foi assassinado. Ele já havia sido investigado por suspeita de envolvimento com tráfico de bebês, mas nunca foi preso. A juíza sentiu um arrepio subir pela espinha. Isso significa que os outros envolvidos ainda estão soltos. A promotora assentiu. E o único que pode identificá-los é Miguel. O garoto sentiu um frio na barriga. Ele sabia o que isso significava. A juíza percebeu o medo em seu rosto e suavizou a voz. Miguel, você consegue lembrar dos rostos das pessoas que estavam lá naquela noite? O menino hesitou, mas então assentiu devagar. Sim, eu lembro. O tribunal ficou em silêncio. A juíza respirou fundo e olhou para os oficiais. Quero um retrato falado imediato baseado na descrição de Miguel. E quero proteção para ele, porque a partir de agora sabemos
que esse garoto não é apenas uma testemunha, ele é a chave para desmontar um esquema criminoso. O coração de Miguel batia acelerado. Ele nunca imaginou que sua vida mudaria assim, mas agora ele sabia que estava mais perto da verdade. E o mais importante, ele não estava mais sozinho. O tribunal inteiro estava em estado de choque. Agora não havia mais dúvidas. Miguel não era apenas uma testemunha de um crime. Ele era a peça-chave para expor um esquema criminoso que roubava bebês e apagava suas identidades. A juíza sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Seu filho estava ali, diante dela, depois de 8 anos de buscas, e agora ele corria perigo novamente. Ela se levantou, respirou fundo e falou com firmeza. Quero que este caso seja tratado como prioridade máxima. Vamos identificar e prender os envolvidos nesse esquema. E quanto a Miguel, ela olhou para o garoto. Ele parecia assustado, mas também determinado. Esse menino não pode mais ficar sozinho. Os advogados se entreolharam. A promotora fez uma anotação rápida. Meritíssima. Miguel ainda é considerado um menor sob custódia do Estado. Tecnicamente, ele ainda está ligado ao sistema de adoção. A juíza trincou os dentes. Não mais. Ela respirou fundo e, diante de todos, anunciou. Sendo assim, vou formalizar minha petição para a guarda legal de Miguel. O tribunal explodiu em murmúrios. O advogado da promotoria olhou surpreso. A senhora está pedindo a guarda do menino? A juíza olhou firme para todos na sala. Não estou pedindo, estou reivindicando meu direito como mãe. O impacto das palavras fez a sala inteira silenciar. Miguel arregalou os olhos. Você quer dizer que... A juíza deu um passo à frente. Pela primeira vez, sua voz vacilou, carregada de emoção. Filho, eu procurei por você todos esses anos. Nunca desisti. Achei que tinha perdido você para sempre. Mas agora que te encontrei, não vou deixar que tirem você de mim de novo. As lágrimas se acumularam nos olhos do menino. Ele nunca teve alguém que lutasse por ele. Nunca teve uma casa, uma mãe. E agora, ali diante de todos, aquela mulher, poderosa, que ele tanto temia no início, estava se colocando entre ele e o mundo, pronta para protegê-lo. A promotora assentiu lentamente. Diante das evidências e da confirmação de DNA, não há razão para negar a reintegração familiar. A juíza virou-se para Miguel e finalmente perguntou: Você quer vir para casa comigo, Gabriel? Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Seu peito subia e descia rapidamente. Ele hesitou. Toda a sua vida havia sido sobre sobreviver sozinho. Confiar em alguém era algo difícil, mas então ele olhou para a juíza, para sua mãe, e pela primeira vez na vida sentiu que poderia finalmente dizer: Sim, mãe. A sala explodiu em aplausos e lágrimas contidas. O tribunal, que naquele dia esperava apenas um julgamento comum, testemunhou algo muito maior. O reencontro de uma família que o destino tentou separar. O tribunal havia testemunhado algo extraordinário. O julgamento, que deveria tratar apenas de um crime, se transformou em um reencontro inesperado entre mãe e filho. Agora Miguel não era mais apenas um órfão. Seu verdadeiro nome era Gabriel, e sua identidade perdida havia sido restaurada. Mas ainda restava uma questão pendente: a justiça. Dias depois do julgamento, as investigações revelaram conexões perturbadoras entre o crime que Miguel testemunhou e seu próprio desaparecimento. O homem assassinado era um ex-integrante de uma quadrilha especializada no tráfico de bebês. Durante anos, o grupo sequestrou crianças de hospitais e orfanatos, apagando suas identidades e as vendendo para adoções ilegais. Antes de morrer, ele tentou revelar a verdade, mas foi silenciado. Graças ao testemunho de Miguel, a polícia conseguiu identificar os criminosos que ainda estavam soltos. Os retratos falados, combinados com registros hospitalares,
e documentos antigos levaram à prisão de vários envolvidos no esquema. O líder da quadrilha era um homem influente que se passava por filantropo e tinha conexões dentro do sistema de adoção. Quando foi preso, confessou ter ordenado o sequestro de Gabriel ainda bebê. O caso foi resolvido e os culpados receberam as condenações máximas permitidas por lei. A rede criminosa foi desmontada, garantindo que nenhuma outra criança passasse pelo que Gabriel viveu. Seu nome foi oficialmente restaurado nos registros. Pela primeira vez, ele tinha uma identidade real. Após o julgamento, Gabriel entrou no carro com sua mãe pela primeira vez. A cidade passava pela janela, mas ele mal conseguia acreditar que não estava voltando para um abrigo ou para as ruas. A juíza dirigia em silêncio, respeitando o tempo do menino. Depois de alguns minutos, perguntou: "Está tudo bem?" Gabriel olhou para ela. "Eu não sei como é ter uma casa." Ela sentiu um aperto no coração. Durante 8 anos, ele não teve um lar. "Acho que podemos aprender juntos", disse com um sorriso. Ao chegarem em casa, Gabriel hesitou ao descer do carro. Ele estava acostumado a portas que sempre se fechavam para ele. Mas dessa vez, sua mãe segurou sua mão e o guiou para dentro. No quarto preparado para ele, havia uma cama confortável, cobertores macios e brinquedos novos. Tudo parecia surreal. Ele ficou parado na porta, sem saber o que fazer. A juíza ajoelhou-se ao lado dele. "Você pode dormir aqui, ou se quiser, pode dormir no meu quarto nos primeiros dias, até se sentir seguro." Gabriel olhou para ela. Nunca ninguém tinha se preocupado assim com ele. Então, pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. "Eu gosto daqui." Ela assentiu, emocionada. "Bem-vindo para casa, filho." Os responsáveis pelo sequestro de Gabriel foram condenados e nunca mais fariam mal a nenhuma criança. O menino que cresceu sem um lar finalmente tinha uma família. Não precisaria mais fugir, passar fome ou dormir na rua. A juíza, que passou anos acreditando que havia perdido seu filho para sempre, finalmente o tinha de volta. Uma história que começou com sofrimento, terminou com um reencontro que ninguém imaginava ser possível. A justiça havia sido feita. O tribunal, que viu Miguel apenas como um órfão, agora sabia a verdade. Ele era um sobrevivente. Seu passado foi marcado por dor, mas seu futuro seria repleto de esperança. E se fosse com você, o que faria se descobrisse que seu filho perdido estava bem na sua frente?